Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, sou higienista ocupacional certificado, sou engenheiro de segurança do trabalho e técnico de segurança e eu estou aqui para te avisar que eu gravei 55 vídeos para poder falar sobre o programa de gerenciamento de riscos de maneira totalmente gratuita. Além de falar do PGR, eu vou falar sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais. E esse é o vídeo número 7 de uma sequência de 55 vídeos que eu estou falando sobre esses dois assuntos aí, PGR e GRO. E a norma regulamentadora NR1, ela fala que a organização ela deve avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. E aí, para podermos indicar o nível de risco, nós vamos precisar de uma matriz de risco. Qual que é o objetivo de uma matriz de risco? É dar significância aos riscos. Por exemplo, de repente no ambiente de trabalho você pode ter um agente físico ruído, né? Mas será que aquele agente físico ele contribui para um risco? E qual que é o nível desse risco? Eu, Thiago Francisco, eu criei uma matriz que chama matriz TF. É uma matriz que tem mais de 25 variáveis para poder tratar esses riscos, né? Para mim poder identificar qual que é o nível de risco de uma determinada exposição de um grupo de trabalhadores, de um grupo de exposição similar. E essa matriz de risco, ela tem a matriz reduzida, que é a matriz que tem 3 níveis de significância, e eu tenho a matriz de risco ampliada, que ela tem 7 níveis de significância. Então, a matriz mais simples, né? Eu separei em risco insignificante. O que seria um risco insignificante? É aquele risco em que você tem uma exposição curta, uma exposição que não oferece risco para a saúde do trabalhador e nem pode causar algum dano físico, né? Algum acidente. Ou também valores que estão abaixo do nível de ação, né? Para agentes físicos ou então para agentes químicos ou biológicos. E o significativo, o que seria um nível significativo? São aquelas situações de exposições ocupacionais em que está acima do nível de ação, porém estão abaixo do limite de exposição ocupacional ou então abaixo do limite de tolerância. E o nível 3, que seria o quê? É um nível de risco inaceitável. O que seria esse nível de risco inaceitável? Falando de higiene ocupacional, seria o quê? Aquelas substâncias em que o limite de tolerância foi ultrapassado, ou então foi ultrapassado o risco grave e iminente. Então, são condições de exposição inaceitáveis. Então, na matriz de risco TF, que é a matriz de risco que eu criei, existe a matriz reduzida, que é a mais utilizada, que é essa daqui com apenas 3 níveis. A matriz de risco TF reduzida, ela tem as vantagens e tem as desvantagens. Qual que é a principal vantagem? É você reduzir em apenas 3 níveis os riscos presentes no ambiente de trabalho, ou seja, fica um negócio mais simples. Qual que é a desvantagem? Devido a ser mais simples, se a gente for tratar isso aqui como uma escada, os degraus eles ficam muito longos, então para você sair de um insignificante para um inaceitável seria um degrau um pouco maior. Já na matriz de risco TF ampliada, já são 7 níveis, ou seja, seriam 7 degrauzinhos aí para você sair do inaceitável para o insignificante, por exemplo, né? Mas o fato é o seguinte, você precisa entender que a norma regulamentadora NR1 ela fala que a organização, a empresa, ela tem que avaliar os riscos ocupacionais indicando qual que é o nível desse risco. Se esse risco ele é um risco pequeno, médio ou alto, ou em outras palavras, seria um risco insignificante, um risco significativo, ou então um risco inaceitável. E para isso tem que ter as linhas de corte, né? O que são as linhas de corte? Qual que é a mensuração, qual que é a pontuação que transforma um risco de insignificante para significativo e qual que é a pontuação que transforma um risco significativo para um risco inaceitável.
e quantas variáveis você trabalhou para poder chegar nesses parâmetros. Lembrando que a maioria dos profissionais, até mesmo por causa da literatura disponível no Brasil, consideram apenas duas variáveis. A grande maioria considera duas variáveis. Quais variáveis são essas? Frequência e gravidade. Ou então frequência e severidade. Ou então probabilidade e gravidade. Ou probabilidade e severidade. O fato que consideram apenas duas variáveis. Em higiene ocupacional são dezenas de variáveis. Na matriz de risco reduzida são 25 variáveis. Na matriz de risco ampliada, são mais de 25 variáveis para você classificar isso daqui. Lembrando que são muitas variáveis, mas é um jeito simples de fazer, é um jeito fácil de fazer, ok? Mas o que você precisa entender, que você precisa avaliar e indicar qual que é o nível do risco a que um trabalhador está exposto ou que um determinado grupo de exposição similar está exposto no ambiente de trabalho. Se você quer receber dicas todos os dias sobre o programa de gerenciamento de riscos, sobre higiene ocupacional, entre para o meu canal no YouTube. O nome do canal é Thiago Francisco Higienista. Para você se inscrever é muito fácil, basta você clicar no botão que aparece logo aqui abaixo, ativa o sininho de notificações, dá o seu like lá. Agora, se você quer receber um conteúdo mais denso, um conteúdo de higiene ocupacional mais aprofundado, entre para o meu grupo no Telegram. Para participar desse grupo, que tem o nome Thiago Francisco Higienista, é muito fácil. Basta você clicar na descrição que aparece logo aqui abaixo desse vídeo.